Senhor, aleluia. Nós te adoramos, Senhor, nós cremos no Senhor. Tua igreja te aplaude, honra o teu nome. Nós te adoramos, Jesus, aleluia, aleluia. Pode se assentar, pode acender as luzes lá atrás. Vamos para a briga agora, irmão. Vamos para a briga aqui hoje é brabo o negócio. Amém? Tudo bem com você aí? Você está aqui, irmão? Você está aqui? Você está aqui de verdade? Teu coração está aqui, tua mente está aqui, teu espírito está aqui, porque você acabou de cantar para que o Senhor mova as coisas de lugar. Você quer que Ele mova as coisas de lugar? Você quer que Ele transforme as coisas dentro de você? Você acabou de cantar, você cantou. Você falou, mude as coisas. Você quer que Ele mude as coisas de lugar? Você precisa estar aqui inteiro. Você precisa estar aqui atento àquilo que o Espírito Santo vai falar, amém? Irmãos, eu sinto no meu espírito de orarmos por essa palavra agora de noite. Estenda a sua mão aqui, mas peça para que o Senhor torne o seu coração uma terra boa agora. E eu vou falar para vocês, não se distraiam, não se distraiam. Porque eu tenho convicção que o Senhor vai falar com cada um de nós, amém? Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti, Senhor. É o Senhor, Espírito, que traz vida à palavra. Nós pedimos, Espírito de Deus, derrama do Teu vinho, o vinho que é a Tua presença sobre a palavra. Derrama, Senhor Jesus, azeite sobre essa palavra que é consagração, essa palavra consagrada, palavra de vida às vidas, que é necessário que o Senhor mova as coisas de lugar. É quase que um clamor dentro de nós, ou esse clamor é desesperador, você está desesperado clamando para o Senhor mudar as coisas de lugar, ou esse clamor é um clamor silencioso, mas que ele te consome, te desgasta, chega a tirar as suas forças, porque na verdade, sabendo ou não, a realidade é que nós precisamos que o Senhor mude as coisas de lugar. A verdade é que é necessário nós transicionarmos as estações, nós nos movermos nas estações, nós avançarmos nas estações de Deus sobre as nossas vidas, irmãos. É assim, não é só uma questão de desejo meu ou desejo seu, de nós nos movermos dentro da estação que o Senhor tem para as nossas vidas, entende? Não é uma questão só de um desejo que você tem, Senhor, eu quero estar dentro da tua estação, cumprindo o teu propósito, Senhor, eu desejo, óbvio, existe um desejo, mas hoje, irmãos, eu quero falar de algo que está acima do seu desejo, uma necessidade. Hoje, a transição na sua vida é uma necessidade. Hoje, o Senhor mudar as coisas na sua vida é uma necessidade. É mais do que um desejo. É mais do que falar que, Senhor, eu quero. É, Senhor, eu suplico, Senhor, para que a tua estação, o teu mover, Senhor Jesus, aquilo que tu tens sobre a minha vida, realmente rompa e aconteça. Eu quero falar com vocês desse movimento, desse romper de estações, de avançar para uma estação do Espírito Santo de Deus, de caminhar, de adentrar dentro da estação que Deus quer manifestar sobre você, a estação que Deus quer liberar sobre a sua vida, porque irmãos, querendo ou não, a nossa alma grita por um movimento em direção à vontade de Deus. Irmãos, seja diante de um caos, essa necessidade vai gritar, ou seja diante do silêncio, onde às vezes as suas emoções, os seus sentimentos te consomem, mas o que o seu coração está gritando é pela vontade de entrar debaixo da estação da vontade de Deus. Amém? Irmãos, ontem começou a primavera. Dia 23 de setembro, ontem começou a primavera. Hoje é primavera. Apesar do sol de verão, nós entramos na primavera. Irmãos, e primavera é algo muito profético. Primavera aponta para uma estação de nascimento. Você percebe as flores, o desabrochar das flores, é uma estação de nascimento, mas ela também é uma estação de crescimento, nasce, cresce, frutifica, essa é a estação de nascimento, de crescimento e de frutificação, amém? Você está aqui? Mas eu não quero falar de nascimento, crescimento e frutificação para você sair daqui bem. Eu quero falar de nascimento, crescimento, frutificação, de nós estarmos atentos aos ventos dessa nova estação, para que o Senhor gere algo profundo dentro do nosso interior, algo profundo em nós. Porque se eu for perguntar para cada um aqui, quem que não quer nascimento, crescimento, frutificação? Opa, me abraça,
Me abraça, nem precisa chamar 2 vezes. Nem, né? Não tenha dúvida que todo mundo quer crescimento, frutificação, e o que eu falei mais também? Nascimento, crescimento, frutificação. Obrigado, gente. Estão prestando atenção mais do que eu na minha palavra. É necessário, gente, mas eu quero falar algo para vocês que basta um sopro do Espírito de Deus. Irmãos, basta um sopro do Espírito. Basta um toque do Espírito para que as coisas encontrem os seus devidos lugares. Por isso que hoje não é só uma recomendação, por isso que hoje não é só uma dica, não é só um conselho, hoje é uma necessidade. Nós transicionarmos a estação, assim como ontem transicionou às 3h30 da madrugada de sábado, começou a primavera. Hoje é necessário que essa primavera tome lugar na nossa vida. Essa nova estação, nós precisamos estar atentos ao tempo dessa estação, daquilo que o Senhor quer derramar sobre nós, irmãos. Você deseja isso, a sua alma clama por isso, o seu espírito está angustiado, porque na verdade o que você precisa é entrar no novo tempo do Senhor. O teu coração clama por isso é natural de quem conheceu a Cristo. É natural, na verdade nós estamos sempre buscando, mas hoje mais do que um desejo nosso, é uma necessidade dos céus nós correspondermos à estação que o Senhor quer liberar sobre nós, amém? Eu queria trazer aqui na palavra de Deus, o livro de Oséias, no capítulo 6, versículo 3, que diz assim: ah, como precisamos conhecer ao Senhor. Ah, como precisamos conhecer ao Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas da primavera. Irmãos, as chuvas das estações, elas aparecem várias vezes na palavra de Deus. Você vai ver algumas traduções aí, a chuva temporã e a chuva serôdia, ou primeiro a serôdia e depois a temporã. A chuva serôdia é a chuva do outono, que são as primeiras chuvas que preparam o solo para que haja semeadura. E depois a chuva temporã, essa chuva de primavera, é a chuva que faz dar a colheita. Então você vai ver na palavra de Deus vários textos falando que o Senhor dará as chuvas de outono e as chuvas de primavera, as chuvas serôdia e as chuvas temporã, que são as estações do céu sendo liberadas sobre o povo de Deus. Então a palavra de Deus fala de estações, irmãos. A palavra de Deus indica estações. A palavra de Deus, ela está sendo cercada por estações, por tempos. A palavra de Deus profetiza reis, reinados, estruturas de governo. Ela sempre vai apontar para estações que o Senhor vai liberar aos séculos. Irmãos, na última vigília que nós tivemos aqui, eu falei sobre oração, a importância da oração, e eu trouxe aquela passagem do livro de Atos, onde Tiago, apóstolo de Cristo, ele é decapitado. O imperador manda prender Tiago, apóstolo de Jesus, próximo de Jesus, um dos 3 mais próximos a Jesus. Lembra Pedro, Tiago e João no barquinho? Era Pedro, Tiago e João. Daí chega um momento que o imperador prende Tiago e decapita Tiago, corta a cabeça dele, acabou. Pensa como que a igreja primitiva fica naquele momento. Como que uma igreja perde uma das suas principais referências? Cara, era Tiago, era a flecha de Jesus, era um dos próximos de Jesus. Ele viu coisas que ainda os outros apóstolos não viram. Nós perdemos a Tiago. E aí no próximo capítulo o que acontece? O mesmo imperador prende Pedro. Então, se aquele imperador tinha decapitado a Tiago, qual que era o pensamento da igreja? Ele vai matar Pedro, e acabou tudo. Nós estamos vivendo uma estação maravilhosa nessa igreja, nós estamos vivendo o Pentecostes, nós estamos vivendo o romper, mas o imperador matou Tiago, e agora Pedro está na cadeia. Irmãos, Deus sabe o que movimentar nas estações, para gerar no nosso coração realmente um desejo de buscá-lo. E a palavra de Deus fala que a igreja primitiva orava incessantemente, orava fervorosamente. E o que acontece com Pedro depois? Pedro sai da prisão acompanhado por um anjo. Então, irmãos, Deus sabe o que movimentar nas estações para nos tornar fortes, suficientes para conseguirmos
caminhar a jornada que Ele tem para as nossas vidas. Então o que acontecia com aquela igreja era o seguinte: aquela igreja precisava ser sacudida, entender a profundidade da importância da oração. A estação era de perder um dos seus principais homens, das suas principais referências, para que a igreja primitiva se sustentasse a oração, entendesse que não era sobre o homem, mas que era sobre Cristo e sobre o Evangelho. E por isso que ela perdura até hoje. Por isso que aquela igreja ela foi tão forte ao ponto de nós estarmos reunidos aqui hoje, porque eles perseveraram lá. Então Deus sabe, irmãos, o que movimentar nas estações. Eu falei há pouco tempo, numa das últimas mensagens, Deus sabe o que colocar nas nossas vidas, e Deus sabe o que tirar das nossas vidas, para mover o nosso coração em direção a Ele. Irmãos, é necessário hoje que nós movamos o nosso coração em direção a Ele. É uma necessidade correspondermos àquilo que os céus está liberando hoje, dia 24 de setembro de 2023. É importante darmos ouvidos à estação dos céus que está liberada sobre nós, porque existe uma liberação. Amém? Existe um tempo favorável, mas Deus quer corações dispostos a viver aquilo que essa primavera está trazendo. Amém? Oséias 6. Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas de primavera. Convicção de Oséias: Deus irá responder, assim como Ele responde com as chuvas da primavera. Assim como a primavera traz a evidência da sua estação, através das chuvas que caem, assim como o sol nasce todas as manhãs, é certo que o Senhor irá te responder, irmãos. Só que o que está acontecendo aqui? Você sabe para quem Oséias estava profetizando, irmãos? Você sabe para quem Oséias estava falando? Você sabe qual era o contexto de Israel enquanto Oséias ministrava essa palavra para a nação? Oséias está falando de um tempo de socorro. Oséias está falando de um tempo de refrigério. Oséias está falando de um tempo de resposta. Mas sabe qual era o cenário econômico de Israel? Prosperidade. Israel prosperava. Rei Jeroboão II, um dos principais governadores, um dos principais governos de prosperidade de Israel. Desde Davi e Salomão não tinha um homem que tinha conquistado tanto, progredido tanto quanto Jeroboão. Mas enquanto Israel avançava em crescimento de prosperidade, a nação ela encolhia, ela andava em imoralidade. Ela crescia em apatia, imoralidade, pecado, depravação. Então, em termos financeiros, a nação estava tudo bem. Só que Oséias está falando de um tempo de socorro. Qual o socorro que vem no tempo da prosperidade, irmãos? Como assim, Oséias? Como assim ele vem? Como as chuvas de primavera, como o sol todas as manhãs? Como assim ele vem com o socorro? Porque Deus estava apontando juízo para uma nação que estava prosperando, progredindo, ganhando dinheiro, aumentando o seu mercado, aumentando suas rotas comerciais, só que o seu coração havia se perdido. Irmãos, então quando que é importante nós adentrarmos dentro da estação dos céus? Quando as coisas estão progredindo, quando as coisas estão indo bem, porque existe um lugar de apatia escondido atrás de um progresso. Existe um lugar de imoralidade que o progresso esconde. Existe um lugar de pecado que a prosperidade pode esconder, irmãos. Já falei aqui, quantas pessoas se perderam a partir do enriquecimento, a partir da prosperidade. Então, irmãos, existe um cuidado nesse lugar. Então o que Deus estava falando através do profeta Oséias era assim: eu quero mudar a estação, porque a nação progride, porque economicamente a nação cresce tanto que em Amós ele vai profetizar durante esse mesmo período, criticando porque muitos enriqueciam e os pobres eram abandonados. Então foi um período de prosperidade mesmo. Só que qual que é o pedido de socorro de Oséias aqui, irmãos? Era durante um período de prosperidade, onde os corações se corrompiam com imoralidade, onde os corações se corrompiam com pecado, onde havia adoração a Baal, sacrifícios de crianças a outros deuses. Então, no meio de um cenário de depravação, em meio a um cenário de pecado, só que em contrapartida de prosperidade, qual que é o clamor do profeta? Qual que é a voz que Deus brada para o profeta? É um pedido de socorro. Ei, vocês estão indo pela direção errada, irmãos. A prosperidade pode esconder a apatia do nosso coração.
E é necessário nós transicionarmos, mesmo em momentos de prosperidade. É necessário nós nos lançarmos no lugar de arrependimento, pedindo a Deus restauração mesmo num caminho de crescimento e de prosperidade. Porque pode ser que o nosso coração esteja aqui hoje próspero e apático. Pode ser que o nosso coração esteja aqui hoje com todas as contas pagas, todas as coisas seguras, mas o nosso coração frio, distante, ou pior, escondendo pecado, imoralidade. E não só imoralidade sexual, mas imoralidade sexual faz muito parte disso, mas imoralidade em qualquer termo que fere a palavra de Deus. Então, o profeta fala, como nós precisamos conhecer ao Senhor. Nós precisamos conhecer ao Senhor. Como nós precisamos conhecer ao Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas de primavera. Nós precisamos conhecer esse Deus, que é o Deus pelo qual nós estamos aqui reunidos. Porque esse Deus nos dá entendimento, nos dá compreensão, nos dá direção, nos dá clareza das estações, irmãos. Então o que acontece? Era um lugar de pecado, de imoralidade, de distanciamento do povo de Deus em relação a Deus, né? Em relação ao propósito de Deus, em relação à aliança de Deus com o seu povo. Mas um homem, um profeta se levanta diante do Senhor, prostra os seus joelhos diante do Senhor, ele encontra uma janela. Então Deus está falando, vocês precisam voltar, vocês estão prosperando, mas o coração de vocês está longe de mim, mas vocês estão caindo em imoralidade. Mas aí um homem se levanta e Deus abre uma janela, porque Deus ele não se ofende, irmãos. Então Deus traz graça no momento onde o juízo estava sendo pregado pelo profeta. Então aparece uma janela de graça, falando, ei, essa é a estação correta que vocês precisam entrar. É uma estação de confiança, é uma estação de alinhamento, é uma estação de correção, de se lançarem verdadeiramente em direção àquilo que eu tenho para derramar sobre a vida de vocês. Irmãos, a prosperidade, ela é de Deus, ela vem do Senhor. Mas nós precisamos alinhar o nosso coração para que nós não venhamos nos perder em apatia, em distanciamento. Irmãos, Deus não quer colocar um jugo sobre as suas costas. Deus não quer tornar a sua vida mais difícil. Ele tomou sobre Ele todas as dores. Ele tomou sobre Ele o castigo. Então por isso que Oséias encontra uma janela de graça em meio à depravação do povo. Deus fala, ei, é certo que eu responderei a vocês, ainda que a imoralidade esteja implantada no meu povo, eu responderei a vocês tão certo como o sol se levanta e como caem as chuvas de primavera. Há uma janela de correspondência, de favor, de graça. Irmãos, ainda que você tenha andado em pecado, ainda que você tenha falhado diante do Senhor, Ele não se esconde de você. Ele não te evita, Ele não se distancia de você, Ele não te refuta, porque há uma janela quando nós dobramos os nossos joelhos e reconhecemos que precisamos do Senhor. Ele não se ofende, Deus não se ofende. Existe um lugar de reconciliação, existe um caminho de retorno, de volta, de alinhamento. E foi esse lugar que Oséias encontrou em relacionamento com o Senhor. Se conhecêssemos ao Senhor. Irmãos, Deus não quer deixar a nossa vida mais difícil. Tome do meu jugo que é leve. Troque o teu jugo com o meu, porque o meu jugo é leve, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Deus não quer nos acorrentar, nos aprisionar. Deus quer trazer vida sobre nós, através do entendimento da palavra dEle, de estarmos andando, caminhando debaixo da estação que os céus quer liberar sobre nós. Irmãos, é necessário ter um romper. É urgente ter um romper, senão a gente pode acabar deixando que as coisas boas contaminem nosso coração e nos deixem apáticos. Senão a gente pode deixar que os recursos, que tudo aquilo que Deus dá, o favor de Deus nos dá, pode de alguma forma levar o nosso coração para um lugar de apatia e esfriamento. Por isso que é interessante nós pensarmos no Senhor. Senhor, preciso te conhecer. Porque se conhecêssemos ao Senhor, nós saberemos que Ele falaria conosco, nós saberemos que Ele vai nos responder, e nós precisamos desse lugar de convicção, onde nós sabemos que tão certo como nasce o sol, e tão certo como caem as chuvas da primavera, o Senhor irá nos responder. Ele vai te responder, irmãos.
Ele vai te responder, porque Ele não se ofende. Ele não se ofende. Então, assim como o cenário de Israel era de imoralidade, de perversidade, de depravação, Deus está falando nessa tarde, ainda que o seu cenário seja igual, tem uma janela de oportunidade aqui. Tem uma janela de graça para você transicionar para uma próxima estação. Há uma janela para que você possa romper para o novo de Deus na sua vida ser derramado sobre você. Por isso é uma necessidade, irmãos, é necessário transicionarmos para aquilo que Deus quer derramar sobre as nossas vidas. Irmãos, que situação nós viveremos se nos tornarmos apáticos, aquilo tudo que nós já recebemos, já vimos, já acessamos do Senhor? Em todas as experiências que nós já vivemos, em todas as curas que nós já vimos aqui nessa casa, ou qualquer outra cura que você já presenciou, você já viu, milagres, irmãos, que nós vivemos esse tempo todo. Irmãos, o que vai acontecer de nós se nos tornarmos apáticos, frios em relação à obra que o Senhor já construiu em nós? Para onde nós iremos? Para quem nós iremos? Quem será a nossa resposta? Quem será? Quem irá nos responder? A palavra fala tão certo. Como o sol se levanta todas as manhãs, e como caem as chuvas de primavera, o Senhor irá te responder. Ah, se conhecêssemos ao Senhor. Ah, se nós conhecêssemos ao Senhor. Tão certo como as chuvas de primavera. Irmãos, é necessário, entende? É necessário, porque Deus não quer nos prender num lugar onde as nossas emoções impedem nós de nos alegrarmos em quem Ele é. Onde as circunstâncias nos impedem de nós nos alegrarmos em quem o Senhor é. Sabe, onde existem vozes que bradam mais alto do que a palavra de Deus em nossas vidas. Por isso que é necessário romper. Eu falei de manhã, nós sabemos, eu e a Fernanda, nós sabemos quando Deus quer romper as coisas dentro da nossa casa, porque a logística funciona bem. Então leva menino, traz menino, vai ter plantão, vai ter parto de madrugada, então eu faço isso, faço aquilo, leva numa avó, pega na avó, a avó vem aqui cuidar, então a gente chama um, chama outro, tem Tadel, a logística funciona bem, mas o coração começa a ser esmagado por um vazio. O coração começa a ser esmagado, ei, alguma coisa está errada, alguma coisa está errada, porque as coisas estão funcionando no automático, mas a vida do Espírito começa a se tornar normal. E Deus fala assim, para tudo, vocês precisam romper para o novo, vocês precisam caminhar para o novo, precisam entrar em novos níveis de convicção, precisam entrar em novos níveis de relacionamento, precisam entrar em novos níveis de revelação, porque senão a gente pode pegar o que nós já recebemos, irmãos, e tornar isso tão natural, a ponto de nos levarmos para um lugar de apatia. Ah, se conhecêssemos ao Senhor, irmãos, nossos ouvidos estariam atentos àquilo que o Senhor está fazendo nas nações. Nós já estaríamos recebendo revelação daquilo que o Senhor quer liberar sobre nós nessa semana. Irmão, se prepare para essa semana. Se prepare para essa semana. Porque se nós estamos falando de movimento de transição, é inevitável que o Senhor não te toque, não te pegue nessa semana, irmãos. Eu tenho convicção de testemunhos que vão chegar ainda essa semana. Porque o Senhor vai transacionar as coisas nas nossas vidas, porque não é só uma questão do desejo seu, é uma necessidade em Deus, nós nos movemos em direção a Ele. Ele está querendo mais do que nós mesmos. É isso que Deus está falando, eu quero mais do que você te transicionar, eu quero mais do que você te responder, eu quero mais do que você te prosperar, mas é necessário alinhamento de coração. Ah, se conhecêssemos! Joel, capítulo 2, versículo 23. Alegrem-se, vocês que habitam em Sião. Exultem no Senhor seu Deus, pois Ele envia as chuvas na medida certa. As chuvas, serôdia, voltarão a cair, e também as chuvas temporã. Em outras versões, as chuvas de outono voltarão a cair, e também as chuvas de primavera. Deus está falando, ei, eu estou alinhando as estações para abençoar você. Eu estou movendo as estações para abençoar você. Estou movendo as estações para trazer resposta. Então o profeta Joel está profetizando sobre a nação. Irmãos, nós falamos primeiro de Oséias, que profetizava por uma nação rica, com coração depravado. Mas sabe que para quem que Joel está
profetizando. Sabe qual que é o cenário do povo de Deus? Sabe qual que é o cenário de Israel? Aqui onde Joel profetiza? Irmãos, mais para frente, vamos entender. Eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos migradores, dos saltadores, dos destruidores e dos cortadores. Enviei esse grande exército devastador contra vocês. Vocês voltarão a ter alimento até se saciar e louvarão a Deus, o seu Senhor, que realiza esses milagres em seu favor. Nunca mais meu povo será envergonhado. Então Deus está falando, eu vou derramar as chuvas dessa estação nova para vocês. Eu vou derramar as chuvas de cada uma das estações. Vocês vão entrar no ambiente de prosperidade. Mas sabe qual que era o cenário? Aqui no livro de Joel, do povo de Deus, Israel andava aqui. Irmãos, eles estavam perdidos. Os gafanhotos aqui não são espirituais. Os gafanhotos são reais. Uma praga acabou com todo o plantio de uma nação. Então os gafanhotos tinham se alimentado mais do que as próprias pessoas. Então quando Deus está falando que vai restituir, é porque eles realmente perderam as suas safras. Você está entendendo? Isso aqui não é só uma metáfora, isso daqui não é só uma maneira de trazer poética. Na verdade o povo passava fome. Então o que nós vimos em Oséias? Um povo prosperando com o coração depravado, mas aqui nós vemos um povo pobre, corrompido com pecado. Então, irmãos, tanta prosperidade vai exigir de nós a necessidade de um romper, para avançarmos, entrarmos naquilo que Deus tem para as nossas vidas, assim como a escassez também é uma chave, para que nós andemos em direção a esse rompimento. Olha só o que o profeta fala, alegrem-se. A nação responde, alegre-se do que, Joel? Os gafanhotos levaram tudo. Nós estamos passando fome. Nós nunca vimos uma praga dessa aqui. Nossas safras, nossas colheitas acabaram. E aí Joel fala, alegrem-se. Antes das chuvas, das estações, Deus está falando para o profeta, alegrem-se. Alegrem-se. Alegrem-se porque eu vou derramar as chuvas na medida certa. De novo, alegrem-se. Vocês que habitam em Sião, exultem no Senhor seu Deus, pois Ele enviará as chuvas na medida certa. As chuvas de outono voltarão a cair e também as chuvas de primavera. Irmãos, Deus é maravilhoso, porque Ele usa a escassez para nos atrair a Ele. Deus usa a escassez, Deus usa a necessidade para ter o nosso coração de volta. Para ter o nosso coração. Então, irmãos, seja no caos, seja no desespero, seja nas circunstâncias te consumindo, ou seja num silêncio de apatia, Deus está usando essas situações para atrair o teu coração e falar, ei, você precisa romper. Você precisa avançar. Você precisa movimentar. Irmãos, a resposta está no Senhor. Irmãos, olha só que loucura. Nós vivemos num ambiente onde nós construímos. Nós vivemos num ambiente que nós mesmos construímos, irmãos. Não é Deus que está nos punindo. Nós vivemos no lugar, no ambiente que é construído pelas nossas decisões. Por isso que quando nós enfrentarmos a necessidade de transicionar de estação, nós nos depararemos com duas escolhas. Vou trazer aqui para vocês. Ou eu me relaciono diferente com Deus, de forma a conhecer o seu caráter, ou nós nos afastamos e jogamos sobre Ele a culpa das nossas dificuldades. Irmãos, quando chega a necessidade de romper, um rompimento, ou nós nos relacionamos diferente com Deus, ou nós colocaremos sobre Ele a culpa das circunstâncias que nós mesmos criamos. Nós colocaremos a culpa nele, de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Ou nós nos relacionamos com Deus de forma diferente. Fale diferente. Irmãos, um romper exige de nós agirmos de forma diferente. Você entende isso? Irmãos, quem é empresário aqui sabe, se você quer que a tua empresa cresça, você precisa agir de forma diferente. Você precisa investir em outros canais de comercialização, de comunicação. Você precisa formatar preço, você precisa ter produtos, portfólio, você precisa
né, em investir em tua marca e conhecimento. Então, se você tem no âmbito natural a necessidade de um rompimento, você investe para esse rompimento. E você tem total certeza, total convicção de que se você continuar fazendo as mesmas coisas, você não vai romper, correto? A mesma coisa para qualquer área da nossa vida, em relacionamento, nossa saúde. Nós temos convicção que se nós não mudarmos alguns hábitos, as coisas não vão mudar em nós. E quando a gente fala de um romper, de uma necessidade de migrar de uma estação para outra, irmãos, não é diferente. Se nós não buscarmos ao Senhor de forma diferente, nós vamos continuar sentados apáticos nos mesmos lugares. É diferente. Então, se você ora lá 2 minutos, você vai precisar orar 5, irmãos, porque é diferente. Você vai precisar ir em direção ao Senhor de forma diferente, porque é um romper. Entende? É um romper, é um rompimento. Irmãos, qual é o nível da sua preocupação com o teu romper? Qual é o seu nível de preocupação com o seu romper? Irmãos, às vezes a gente ouve situações e cenários que é necessário mudança, alinhamento de comportamento, mas muitas vezes as pessoas trazem essas questões, mas elas não se movem de forma prática para nada. Irmãos, a palavra de Deus fala: alegrem-se. Alegre-se, eu trarei chuva na medida. Assim como nasce o sol, e assim como caem as chuvas de primavera, eu te responderei. Deus está falando: eu te responderei. Alegre-se. Irmãos, Deus não está tirando aqui o peso, ou Deus não está aqui acusando de nós sentirmos as dificuldades que nos acometem. Não é isso, irmãos. Existem sim, elas nos abalam, elas nos sensibilizam, elas muitas vezes nos abatem. Então, irmãos, nós somos igreja, inclusive, para que uns possam ajudar os outros, correto? Amém? Mas o que eu estou falando aqui é diferente, tá? É sobre uma necessidade que já está gritando no seu coração há muito tempo. É sobre algo que está movimentando no seu interior. Silenciosamente te esmaga, ou grita nos seus ouvidos de forma perturbadora. E sabe o que é isso? Necessidade de romper, de transicionar. Oséias viu uma janela. Joel, em meio à pobreza, em meio à escassez, ele viu a janela e ele fala: alegrem-se, porque eu vi uma janela, porque o Senhor me falou, porque o Espírito me revelou que Ele vai derramar chuva sob medida. Ele vai derramar chuva temporânea, chuva serôdia. Nós vamos plantar e nós vamos colher e nós vamos nos alegrar. O cenário era de escassez, mas um homem viu uma janela, um homem entendeu a estação, estava mudando. Por quê? Porque ele buscou ao Senhor de forma diferente. Diferente, um posicionamento diferente. Irmãos, se você se perguntar hoje: Senhor, qual posicionamento diferente? Qual posicionamento diferente você quer que eu faça? Esses dias, irmãos, eu estava vendo umas notícias. No Cidade Alerta lá, só notícia, brincadeira, não era Cidade Alerta. Imagina, só coisa boa, né? É para interceder aqui, ou para entrar em depressão, né? Eu estava vendo umas notícias, aí aquilo começou a me incomodar. Eu queria te mostrar o que eu vou fazer sobre o Brasil. Eu quero te revelar o que as notícias não te mostram. Eu quero que você veja o que as notícias não mostram. Eu quero que você profetize aquilo que está no meu coração e não o que está no seu celular. Deus quer nos levar para um lugar diferente, de busca diferente, entendeu? Deus quer que nós nos posicionemos de forma diferente para que nós tenhamos a convicção de que Ele vai nos colocar debaixo da estação que é para nós realmente vivermos no Senhor. É que para nós enxergarmos aquilo que os profetas enxergaram, uma janela onde havia uma oportunidade, uma janela onde havia escassez, havia imoralidade, mas havia uma janela de graça, de reconciliação do Senhor aberta, convidando o povo: ei, entre por aqui, entre por essa porta. Entre por aqui. Não, eu não estou te refutando por causa da imoralidade. Não, eu não estou te refutando por causa da tua escassez. Existe uma oportunidade, você precisa entrar nessa janela de oportunidade. Você precisa se mover em direção à estação dos céus sobre a sua vida. Irmãos, mais uma vez, não é uma questão do teu desejo. Hoje é um tempo favorável do Senhor sobre as nossas vidas, e mais do que o desejo, é uma necessidade nós transicionarmos. É uma necessidade fluir de nós algo diferente. É necessário fluir de nós uma correspondência diferente.
Diferente, irmãos, você sabe o que é diferente. Você sabe o que te pega, você sabe o que não te pega, você sabe o que te distrai, você sabe o que te anima. Deus está falando, você sabe, eu tenho te convencido, eu já tenho colocado no teu coração, você sabe qual é o teu lugar, você sabe que você é uma intercessora, você sabe que você é um profeta, você sabe que você é um evangelista, você sabe quem você é em mim. Ei, onde você parou? Você precisa transicionar para a estação do céu sobre a sua vida. Amém? Deus quer nos dar os olhos que enxergam, irmãos, essa estação do Senhor. Sabe, porque eu posso estar falando de mudança de estação, e o nosso coração falando de estação do quê? Estação de onde? Estação para onde? Porque às vezes nosso coração está tão tomado de circunstâncias, tão tomado de apatia, tão tomado de tantas outras coisas, que a gente pode estar falando de estação, de Deus movendo novo, e a gente aqui, sei lá, o que é, será que? Meu Deus, estação o quê? Deus quer nos movimentar, irmãos, e fazer com que de nós haja uma transformação interior, que muda o nosso comportamento, que muda a nossa relação com os céus. Então o Senhor sabe onde. E a palavra de Deus nos mostra em 2 profetas aqui. Um no cenário de bonança, um no cenário de prosperidade. Rei Jeroboão prosperava o reino de Israel. Depois nós vemos aqui Joel profetizando para uma nação, a mesma nação, passando fome. Por quê, irmãos? Porque em ambos os cenários há uma necessidade de perguntarmos ao Senhor, de irmos para o Senhor, de quebrantarmos o nosso coração e entrarmos dentro de um plano onde nós enxergamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Onde o Senhor começa a tirar sombras de dúvida de quem Ele é do teu coração. Ah, se conhecêssemos o Senhor, se conhecêssemos o seu caráter, e nesse lugar de intimidade Deus revela que Ele é o teu provedor, Ele revela que Ele cuida de você, Ele revela que Ele é o Senhor da tua vida, que desde o ventre da sua mãe Ele estava lá com você. Ele começa a trazer convicção, Ele começa a trazer certeza, Ele começa a revelar propósito. E essas sombras, essas nuvens de incredulidade, de medo, elas começam a ser dissipadas pelo poder do relacionamento com os céus. Mas é preciso se posicionar de forma diferente. Amém? Você está aqui? Hoje eu vim para gritar mesmo, eu sabia. De manhã Deus falou assim, já chega gritando já. Eu falei assim, então de noite vai ser pior. Mas eu aprendi uma técnica aqui que eu consigo manter minha voz na segunda-feira agora. E eu não conseguia. Mas Deus proveu a técnica. Amém? Segunda Reis 8. Irmãos, não existe resistência à misericórdia de Deus durante um período de julgamento. Israel vivia julgamento nesses 2 cenários, mas existia uma janela de misericórdia. Deus não se opõe à misericórdia, irmãos. O que Deus está falando, eu não faço oposição, mesmo em período de julgamento. O que é o julgamento, irmãos? É a consequência. A própria consequência das decisões erradas que uma nação tomou. Deus não faz oposição. Ele derrama misericórdia em qualquer cenário, em qualquer estação. E Deus está nos convidando a nos movermos para a estação do céu sobre as nossas vidas. Amém? Eu queria ler aqui 2 Reis, capítulo 6. Era 6? Versículo 8. Do 8 ao 16 vai dizer assim. Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia: posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato, o homem de Deus advertia o rei de Israel: não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado
pelo homem de Deus, várias vezes ele advertiu o rei de que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com essa situação, o rei Sírio reuniu seus oficiais e perguntou: qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre os meus planos? Ó Senhor, o rei, não somos nós, respondeu um dos seus oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. O rei ordenou: vá e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram: Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Pausa aqui. Irmãos, era uma guerra de um exército sírio contra um único homem. Você consegue ver isso? Não era uma guerra contra uma outra nação. Nós estamos vivendo um período de guerra, da Rússia contra a Ucrânia, de uma nação contra outra nação, de nações contra nações. Aqui, um exército se moveu em direção a um único homem, uma guerra contra um único profeta. Continuando a leitura. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos de guerra, por toda a parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais que do lado deles. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Irmãos, quando nós estamos dentro da estação dos céus, preste atenção nisso. Quando nós estamos dentro da estação que o Senhor tem para nós, quando nós sabemos que nós estamos debaixo da vontade, do querer, do propósito de Deus para nós, irmãos, nós não temos medo das guerras que nós enfrentamos. Nós não nos abatemos diante da guerra que nós enfrentamos. E outra coisa também, nós não entramos em qualquer guerra. Eliseu aqui pede para que os olhos do seu servo fossem abertos, para que ele visse o exército espiritual que estava posicionado para trazer livramento. Você está entendendo, irmãos? Existe algo nos céus, existe algo espiritual posicionado para cuidar de nós, para nos dar livramento, para nos ajudar a viver a estação que Deus tem sobre as nossas vidas. E quando eu falo, nós precisamos posicionar os nossos olhos no lugar onde os céus já se posicionaram. Então o que Eliseu estava fazendo com o seu servo era ajudando o seu servo a posicionar o seu olhar no lugar onde os seus olhos espirituais já estavam posicionados. Então Eliseu já via o livramento. Eliseu já enxergava o que os céus estavam mostrando. E ele pede para que isso fosse revelado também ao seu servo. Irmãos, o que nós precisamos é que os nossos olhos sejam abertos para que nós enxergamos aquilo que os céus estão fazendo. Quando nós estamos tomados nesse relacionamento com o Senhor, quando nós estamos tomados dessa presença do Senhor, irmãos, nós não entramos em qualquer guerra. Nós não nos abalamos com qualquer batalha. A consequência aqui dessa guerra, depois, Eliseu ora e todo o exército sírio fica cego. Depois ele move o exército da cidade e depois serve um banquete para os seus inimigos. Irmãos, quando nós temos convicção daquilo que Deus vai fazer através de nós, nós não nos abalamos. Só que o Senhor quer que de nós seja gerado um entendimento, uma compreensão, onde os nossos olhos passem a ver aquilo que os céus estão fazendo. Nós precisamos sair do lugar de apatia, que pode ser gerado pela prosperidade, que pode ser gerado pela segurança nas coisas materiais, que pode ser gerado na confiança nas coisas naturais. Então esse lugar de apatia foi gerado. Deus quer nos transicionar de um lugar de apatia para um lugar de reino de Deus, de estação dos céus, de entender aquilo que os céus estão ministrando nesse dia 24 de setembro. Deus quer tirar o nosso coração de um lugar de imoralidade, ou Deus quer que as escassez, que as dificuldades não nos roubem da presença dEle, que era o que o profeta Joel falava para a nação. Ei, Deus vai restituir aquilo que o gafanhoto está tomando. Ei, Deus vai restituir aquilo que você tem sentido falta. Mas não pare, não fique parado na estação, alegre-se, porque Ele derramará a chuva necessária. Ei, escuta de novo. Ele vai derramar a chuva na medida certa.
Está entendendo? Ele vai derramar as chuvas na medida certa sobre a sua vida. A chuva serôdia e a chuva temporã, a chuva da semeadura e a chuva da colheita. Ele vai derramar. Não temas. Não temas. Posicione o seu olhar em quem Deus é. Posicione o seu olhar naquilo que Ele já fez. Posicione o seu olhar em Deus. Posicione para enxergar o que os céus estão movendo. Para que o teu coração não se distraia com as coisas naturais. É fácil se distrair com conquistas naturais. Só que dentro de você vai haver um desespero. Dentro de você vai haver uma inquietação. Uma inquietação no caos, movimentando as circunstâncias ao seu redor, te trazendo desespero. Ou vai ser uma inquietação silenciosa nas suas emoções, que vai te desgastar. Mas na verdade é Deus gritando, você precisa se mover. Você precisa caminhar. Você precisa corresponder. E diante da mudança de estação você tem duas escolhas. Ou você se relaciona de forma diferente, ou você vai culpar a Deus. Por conta das situações que muitas vezes você mesmo criou. Deus quer nos movimentar, irmãos. Deus quer nos colocar diante de um propósito. Deus quer nos trazer a paz e a convicção de que nós estamos plantados nele. Amém? Deus quer trazer paz. Então, tudo que o Senhor vem trazer aqui, a palavra do Senhor, é para nos conectarmos com os céus. Seja uma palavra de exortação, seja uma palavra, sabe, de graça, de arrependimento. O único objetivo dessa palavra aqui é nos trazer de novo próximos ao Senhor. É nos trazer de novo próximos a Deus. É nos conectarmos de novo com Deus. Então Deus não quer trazer acusação sobre ninguém aqui. Deus não quer trazer culpa sobre ninguém aqui. O que Deus está falando é, há uma janela aberta. Existe uma janela aberta onde os olhos proféticos já enxergam aquilo que eu vou fazer. Deus já te viu no futuro, irmãos. Você crê nisso? Deus já te viu no futuro. O teu futuro pertence ao Senhor. O seu futuro está na mão dEle, está nas mãos dEle. Ele já te viu lá na frente, então por que as circunstâncias bradam de uma forma maior do que aquele que te criou, daquele que te fez? Deus quer uma resposta de dentro de nós, que é nos relacionarmos com Ele de forma diferente, irmãos. A palavra de Deus fala que nós somos vasos de barro que possuem tesouros preciosos. Irmãos, não enterre o seu tesouro. Não enterre o seu tesouro. Sabe, existe algo que Deus irá fazer nessa casa, existe algo que Deus irá fazer na sua família, existe algo que Deus irá fazer nessa terra, que é só através de você, que é o tesouro que Ele depositou na sua vida, que é algo que Ele derramou sobre você de forma exclusiva. Nós somos de barro, mas são tesouros preciosos guardados nesses vasos de barro. Mas Deus não quer que nós venhamos e enterremos esse tesouro que há dentro de nós. Por isso que é importante nos mover. Por isso que é importante nos posicionarmos diante daquilo que os céus está fazendo hoje, irmãos. Irmãos, existe um clamor dentro de você. Esse clamor é a necessidade de você transicionar a estação. É por isso que eu entendo que hoje é primavera, né? O segundo dia de primavera. Eu entendo que isso é profético também, que Deus está nos falando, ei, é tempo de um posicionamento diferente. É tempo de um movimento diferente. E sabe quando que a gente tem convicção de que ele é diferente? Quando as mesmas coisas não passam a sufocar o nosso relacionamento com o Senhor. É quando as mesmas circunstâncias não apagam a nossa fome, o nosso desejo, a nossa busca pela presença de Deus. É isso que evidencia que estamos buscando a Deus de forma diferente. É quando as circunstâncias ainda estão um caos, mas nós estamos profetizando, alegre-se. Alegre-se no Senhor. Alegre-se você que está em Sião, porque tão certo como caem as chuvas da primavera, assim como caem as chuvas do outono, de cada uma das estações, o Senhor irá te responder. Amém? Se coloque em pé agora, vamos buscar o Senhor. Ah, se conhecêssemos ao Senhor. Ah, se conhecêssemos o seu caráter, Senhor.
tem uma porção de convicção que vai ser derramada nessa noite. Deus vai alimentar a sua fé nessa noite, porque Ele está falando assim que a matéria-prima desse romper é a tua fé. E muitas vezes você não vê a fé necessária para se mover em direção a essa nova estação. Deus está vindo com convicção, essa convicção é fé. Fé que vai ser aumentada hoje nessa tarde para você entender que é um lugar novo para você. Amém? Deus está começando a movimentar as coisas nas nossas vidas, irmãos. Para que Ele seja tudo. Para que o trono do nosso coração seja somente dEle. Irmãos, Ele quer fazer. Ele tem mais vontade do que você. De te transformar de dentro para fora. Irmãos, a palavra de Deus ela é maravilhosa porque ela é assim. Ela é de dentro para fora. Eu não posso te convencer, irmão, se não é essa palavra aqui. Eu não posso te convencer. Então é a palavra que nos convence, é a palavra que nos transforma. Nós não abrimos mão de nenhuma vírgula dessa palavra, porque ela é absoluta para nós, e ela está consagrada no Senhor, sabe, ela é poderosa, para nos mover de uma estação para outra estação, amém? Estação de convicção, estação de relacionamento, estação de revelação, estação de equilíbrio, estação de visão, de convicção, olha, uma estação de paternidade, é quando as mesmas coisas acontecem e não tira você do lugar que você tem em Deus. Quando estamos buscando a Deus de forma diferente, quando acontecem as mesmas coisas e nosso coração não se move nem para a direita nem para a esquerda, mas permanecemos no Senhor, amém? Aleluia, Deus, nós queremos avançar. Irmão, você quer avançar para uma nova estação? Tem um convite dos céus para uma nova estação aqui, nessa tarde, nessa noite. É uma nova estação sendo liberada sobre nós. Nessas últimas semanas Deus trouxe várias canções falando de estações. Deus trouxe vários textos falando de mudança de estação, falando de primavera. Eu lia Cantares esses dias, eu via Deus se manifestando na primavera. Eu entendo que há um mover, um romper de primavera. Há algo profético nesses dias, nessa estação. E Deus está fazendo um ajuste fino na sua igreja, para que nós realmente conectemos a nossa vida a um propósito no Senhor, para que realmente em Sião haja alegria, irmãos, para que o coração, o Senhor Jesus da noiva salte de entusiasmo e de alegria por quem Ele é. Oh, aleluia. Ei, a renovo da tua alegria, ao renovo da tua alegria, ao renovo das tuas convicções no Senhor. É verdade, os céus estão dizendo ao renovo da tua alegria de convicção, de fé. A fé que você acha que não tem, para poder mover, Deus está falando, tem uma porção de fé para você aqui nessa noite. Não esconda tesouros. Não esconda tesouros dentro de você. Não esconda. Deixa fluir como rios de água viva, como canais, como correntes de justiça. Não pare no conforto das suas finanças, não pare na dificuldade da sua escassez, não pare ao movimento dos céus aqui nessa noite. Espírito de equilíbrio, espírito de equilíbrio, espírito de equilíbrio. Irmãos, eu tinha dificuldade também. Eu sou muito impulsivo. Minha mãe está aí, né, mãe? Fala depois para eles que é verdade. Era muito impulsivo, sanguíneo, sabe, precipitado em tudo. Uma vez eu entrei na casa de um profeta, e o profeta falou para mim assim: eu vejo Deus correndo no terreno íngreme da sua vida. E eu vejo o Espírito Santo correndo com uma balança. Sabe aquelas balanças do símbolo de direito? Eu vejo o Espírito Santo segurando essa balança e correndo no terreno íngreme, e a balança não pende nem para a direita nem para a esquerda. Deus está te batizando com espírito de equilíbrio aqui nessa noite. Espírito de equilíbrio no terreno íngreme da sua vida. Eu libero aquilo que sobre mim foi liberado, equilíbrio nas suas emoções, para avançar para o propósito e para uma nova estação. Irmãos, você não vai mais conseguir dormir. Senhor, perturba a tua igreja, tira o sono da tua igreja, Senhor, até que de nós nasça um clamor de verdade pelas tuas obras, Jesus.
Senhor, incomoda-nos de dentro para fora, Deus, para que haja fome, fé e virtude, Deus, para que os dons não sejam apagados dentro do nosso conforto, ou apagados pela nossa escassez, mas que de dentro de nós fluam rios de águas vivas, canais de justiça de Deus, canais de justiça de Deus, canais de justiça de Deus, canais de justiça de Deus. Aleluia. Assim como a coça anseia por água, assim é meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Oh, assim como a coça anseia por água,